Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Rabani e eu estou aqui com nossa convidada Clara. Prazer. Tudo certinho, gente? Tudo Ex-aluna certinho, da Auxiliadora, agora aqui no podcast. Tá muito moderno. Tô amando tudo isso. Meu nome é Júlia. Oi, Ju. Eu gosto de Júlia. A Júlia, ela é sempre bem assim, né? Simples assim e tal. Meu nome é Júlia. Acabou. Sempre que tem esse meu nome é Júlia, só fica me lembrando daquele rolê assim. Meu nome é Júlia. Será que eles não sabem o que é? Sim. Sabe por quê? Acho que a primeira vez que eu me apresentei a ela, eu fiquei perturbando esse rolê. E meu nome é Júlia. Mas enfim, eu sou o professor Pedro, professor de geografia. Essa parte é importante, né? E eu sou o Rafael. Fim. Pode puxar a vinheta. No episódio de hoje a gente vai tratar de um tema bastante relevante, que seria a inteligência artificial e como ela pode influenciar o mundo da arte até onde ela não é um roubo de conhecimento de outras pessoas. Então, e hoje a gente tá na felicidade, né, de trazer Clara, né, pra participar do podcast, que é uma felicidade dupla, né, porque a gente tá trazendo alguém que está no ramo artístico e alguém que fez parte da escola, né, É verdade. porque o podcast, ele é um projeto que é justamente para poder fazer essa movimentação, né, dentro de um espaço escolar. E antes de começar o assunto, eu queria aproveitar a ex-aluna, né, e saber como é para tu estar sendo convidada aqui, porque assim, a gente chegou muito a teu nome, claro, por todo o trabalho que a gente conhece teu, até porque teu nome é bem divulgado dentro de Recife, né, através do Recife Ordinário e através também do teu trabalho. Mas ano passado tu veio participar da Feira de Profissões. Foi, chamaram. E o podcast do ano passado já estava tentando se movimentar para poder te trazer, né, para poder ter uma participação. Só que aí a gente estava no final do ano, né, porque eu lembro que acho que foi em agosto ou foi em setembro a Feira de Profissões. Foi uma coisa no segundo semestre, foi. Meu Deus. E já faz tempo, faz. E aí os meninos não conseguiram pensar em alguma estratégia. E aí agora a gente conseguiu, né, com os novos Um tema apresentadores, pra né, ligar, tem um tema para ligar. E a gente tá muito feliz em te ter aqui. E aí queria saber como é que seria esse rolê de estar voltando na escola, né, mais uma vez. É. Né, essa nostalgia toda que é. Pô, é loucura, velho. Quando eu vim na Feira de Profissões, já foi assim, porque eu vim com meu marido. Aí ele foi como químico e eu fui como ilustradora, tatuadora, arquiteta. Aí já foi mágico, assim, ver a escola de novo, que já traz uma nostalgia e tudo mais. E ver o quanto ela tá mudando nessa questão de tecnologia, de estar se modernizando, trazendo outras pessoas pra cá, outros professores e tudo mais, que é muito importante. E meio, assim, me sinto um pouco velha, tá? Que faz uns, o quê? 12 anos que a gente se... Passou dos 10, né? Quando Que a gente passa dos se 10, formou. acho que fica uma loucura. Foi em 2013, 12, não sei lá. Aí... É uma sensação esquisita, tá ligado? Porque só ladeira abaixo, assim. Só... De estar aqui, tipo, quanto mais velho você fica, mais nostálgico fica alguns lugares que você visita, tá ligado? Então, pra mim é muito, muito especial também estar aqui com novos alunos, com essa nova geração, que é diferente da nossa. E eu acho que é massa, velho, é massa estar com vocês aqui. Eu agradeço muito o convite e pra mim é uma honra também estar aqui com vocês. Não, cara, a gente que agradece. Eu gostei da humildade dela. Ilustradora, arquiteta, designer. gostei. Ela vai me trazer todas as profissões, assim. Eu sou Ernestina, claro. Porque eu fiz vestibular pra odontologia aqui. Aí pra vocês verem como a gente pode mudar, né? Como? Foi. E a senhora se formou até na arquitetura. Quando a senhora veio na Feira de Profissões, eu conversei. Foi. A senhora, e a senhora dizendo que mudou e você não ficou tanto. Acho que eu lembro, eu lembro. Eu gosto da ideia do senhora, assim. Ela acabou de falar que se sente velha, Ai, e assim, depois ele falar assim, olha. Mas pode chamar mesmo. E eu sou o tipo de pessoa que Eu sou amo quando senhora vocês mesmo. chamam pessoas de senhora. Porque A aí... gente não lhe chama de né, senhora. isso, aí fica nessa linha, assim. Mas enfim, a gente voltando pra pauta, o que é que vocês gostariam de colocar aí pra ela já de início? Acho que a gente já pode botar aquela questão moral, né? Porque a gente sabe que é capaz agora dos aplicativos de IA criarem artes, criarem roteiros, criarem pinturas, fotografias, imaginarem fotografia, né? E tem a parte que, se isso aqui realmente é moralmente arte, se a gente pode considerar isso aqui arte, porque arte é algo muito abrangente, o significado da arte. Então, será que essas coisas criadas artificialmente, que usam de outras artes, seria considerado arte?
para você? Eu acho que não. Eu acho que a IA é uma ferramenta muito abrangente de pesquisa, ela é como se fosse o resumo de todos os bancos de dados que existem aqui na internet, né, em si. Então, acredito que não seja arte. Eu acredito que arte na verdade, é um significado muito abrangente, muito vago dizer que, tipo, a IA gera e o artista cria. Mas eu acho que é nessa vibe, porque a IA não tem um sentimento que você vai colocar numa arte, a IA não vai ter a questão da humanização de algo a ser feito. Eu acho assim, que é uma ferramenta hoje em dia, nessa questão do capitalismo, de ser uma ferramenta de querer colocar as coisas mais rápidas e feitas de forma automática. Só que o que está errado nisso é você roubar todos os dados de pessoas. Aquela coisinha que você, quando vai fazer alguma coisa, aperta termo, aceitar, tá lá dizendo que vai pegar seus dados, vai usar para gerar esse banco de informações. Isso que é muito errado e foi o que fizeram com a questão do estúdio Ghibli, que tá totalmente errado assim na minha visão. E no resumo assim, não acho que a IA seja arte, acho que a IA seja, como eu falei, uma ferramenta de pesquisa muito massa, mas só que ela precisa ser revista, porque ela tem muita questão ambiental, tem muita questão desse roubo de dados, não precisa muito, então eu espero que daqui a um tempo seja uma coisa mais regularizada do que como está hoje. E assim, é porque tá bem de frente para a linha do tempo dos meninos, e aí a gente tem ali, né, a foto de Chico, e aí vem muito a ideia de, sei lá, 93, Fred 04, ele lança Computadores Fazem Arte, né, que fica sucesso sim. Na voz de Nação Zumbi com Chico Sainz. Mas é Fred 04 com a banda, vamos lembrar, Fred 04, ele... Mundo Livre S.A. E aí, o que é que acontece? Ele tem a música, né, que é Computadores Fazem Arte, artistas fazem dinheiro, né? E aí a letra é muito massa, que é metralhadoras em ação, artistas pegam carona, né? Cientistas criam um novo. E é só nessa lógica, né, de como o capitalismo ele foi totalmente abusivo, isso nos anos 90. A gente não tinha nem tido o choque de milênio, né, que é quando a gente, de fato, tem aquela crescente do mundo global, assim, a galera sai do bate-papo da UOL e vai descobrir MSN, que já era uma tecnologia muito mais avançada. E as práticas de uso... Não, é porque... status de envelhecimento mesmo agora, né? Bate-papo do UOL, E assim Cara, que Pedro me entrega a sua idade. eu não sei se tu vai lembrar, mas a gente, pelo menos na aula de informática da escola, eu aprendi a mexer com CorelDRAW. Que era muito moderno. Era muito moderno, Era não, muito que era muito moderno, difícil, inclusive, pra... Era. Porque, tipo, não tinha um Paint. Sim. Aí o Paint era o local de desenhar, de mexer. Aí o Corel era como se fosse assim... Fazer um lambi-lambi desse, um lettering, um negócio assim, vetorização. Era assim, mais profissional. Uma coisa mais profissionalizada. Não, e era tipo, Na minha computador época, pra rodar, era um drama, era... Aqui era o próprio aplicativo, acesse a Bíblia, não sei o quê. E era um negócio bem coloridão. Tipo, não tinha curso Excel, não tinha nada. O Word no máximo, se aprender a digitar. Mas realmente Usar aquele... Como era as letras que tinha do Word? Que Sim, você do aprendeu? Word. Que era pra Nossa, botar... A gente ia fazer prova, eu tava Wikipedia. muito nostálgico. Aí, no título da capa, a gente aprendia a botar umas letras assim com profundidade, colorida. condições. E- Nossa, velho. Era uma perspectiva Canva assim. Cara, triste, velho, velho. fui nessa linha, mas pelo menos a galera tinha que se lascar pra... Mesmo que fosse no uso da internet, mesmo que fosse a gente baixa uma imagem aqui, baixa uma imagem ali, vai tentando manipular e modificar, mas você tinha... Porque, por exemplo, toda imagem baixada, ela tem um código de acesso, né? Tem um código de fonte e esse código de fonte já identifica que é de alguém. Tanto é que agora a gente tem o quê? Tem muita foto que a galera bota a sua tarja por cima, que é pra justamente a galera também não tirar print, Exatamente. né? Pra se Então, a defender. marca d'água, né? É a marca d'água, né? Esse nome aí. Coloco na minha. Voltando pra questão. Coloco nas minhas. Voltando pra questão, também ia falar que tipo, não tem como a arte a ser moralmente ou eticamente correta, considerada como arte, porque ela bota em risco o trabalho de vários artistas, especialmente artistas digitais, como nos Estados Unidos, que teve um concurso em 2023 de artes digitais. E o que ganhou foi uma arte gerada por IA.
aconteceu um bocado de confusão em cima disso, e realmente é como se o trabalho deles fosse visto como menos, até para pessoas que vendem artes online. O preço delas vão abaixar, porque por que eu vou comprar desse cara online se eu consigo pedir para o ChatGPT fazer, ele faz. Então, realmente, é um risco, perigo para profissões humanas que são feitas para ser subjetivas e para ser expressivas e estão sendo colocadas estão sendo retiradas dos humanos, né? Exatamente. E tira até o significado de arte, né? Porque a arte, quem produz arte são os humanos. O computador não tá ali sentindo os sentimentos que se envolvem numa arte ou tudo. Ele só faz porque o povo pede. Isso, eles geram, né? Exatamente. Um cobaia, que aí tem a questão, né, do acesso mais fácil, do valor, de tudo isso que ele gera essa imagem de graça, essas coisas. Mas ele é só subordinado. Quem tem que fiscalizar isso mesmo são os humanos que produzem as coisas. Não, aí acaba até roubando o conhecimento que a pessoa teve que aprender, né? Porque vocês tiveram que aprender um monte de coisa, mexer com Paint mais profissional da época, pra depois o cara chegar, digitar 3, 5 coisas ali, conseguir uma imagem igual, e aí todo o conhecimento que vocês tiveram que acumular é meio que jogado no lixo. E é uma sacada assim bizarra, porque tipo, eles fazem essa questão de você ter tudo mais fácil e eles ganham dinheiro em cima disso, tá ligado? Então é uma sacada assim de gênio pra área deles, porque você meio que tira a mão de obra do humano e coloca para essas máquinas fazerem. É como tipo na Revolução Têxtil que teve, houve a substituição humana para as máquinas que fazem tecido, e o pessoal se revoltou de um jeito que foram lá quebrar as máquinas, só que não adianta de nada, porque essa realmente é a nossa visão de hoje em dia. Hoje em dia vai ser assim e não tem jeito, tá ligado? Infelizmente tá realmente tirando essa coisa de pra que eu vou fazer com artista se eu posso fazer com IA, tá ligado? De graça. E isso é triste, por um lado, né? Pelo outro também. Dos dois lados. Pelos dois lados. E é estranho, tá ligado? Eu vejo isso refletido porque eu vejo que essa nova IA, ChatGPT, Gemini, não sei o que, ela também faz tirinha. E eu trabalho com tirinhas. E elas fazem tirinhas também. Só que, tipo, não tem o toque do artista, aquela coisa, não tem acessibilidade, você pode fazer de um jeito, mas só que não vai ter essa coisa artística, essa coisa humana que eu acho que é essencial, tá ligado? Eu acho que esse toque, assim, humano tem que ser sempre, tá ligado? Mas é estranho, é muito novo, pelo menos pra mim também, pra todo mundo é muito novo. A gente, pelo menos a gente que tem 30 anos, pelo menos, a gente era de uma época que não tinha internet. Era uma época que não tinha nada. O máximo que a gente tinha era o quê? O tijolão, o celular, que chegou depois. Chegou da cobrinha. Eu tinha 8, 7 anos quando chegou. E veio a revolução da comunicação nessa questão da internet, que foi bizarra até pra gente, tá ligado? Chegou o celular, a gente ficou, meu irmão, vem cá, isso é um jogo? É um Game Boy, sei lá, alguma coisa assim. Porque tudo pra gente desse jeito era jogo. Exatamente. Era jogo. Aí veio o primeiro celular, foi desse tamanho, a gente fez, nossa... Tela colorida, nossa, tá ligado? Era uma coisa incrível. Então, pra gente dessa geração é meio estranho tudo isso que tá acontecendo. Pelo menos pra mim, não sei pra vocês que são mais novos, mas pra gente, pelo menos eu acredito que seja louco demais tudo que tá acontecendo. Tem uns exemplos que eu trago em aula, que aí quando eu vou falar sobre celular, eu falo muito sobre celular de 4 chips. E aí, tipo, é um rolê de... Que celular é esse? 4 chips, assim, poxa, como era um celular 4 chips? Gente, não é que na época da gente era muito caro você pegar um chip e ligar para uma outra operadora. Então era mais barato comprar um celular de 4 chips. E já era também uma ideia bem nessa linha, porque o que acontece? O mercado chinês, ele invadiu aqui o mercado da gente. E aí as grandes marcas como Nokia e tal, tudo isso lascou, porque esses celulares, que a gente chamava pejorativamente de Xing Ling, ainda chama, é porque, enfim, ainda bem que é uma evolução, né? E aí a evolução, inclusive no vocabulário também, vai melhorando, porque era xenofobia pura, né? Porque simplesmente você ignorava o nome das marcas, porque existiam nomes de marca, mas só que o nome da marca era nome de marcas mesmo chinesas, então assim... Tanto é que eu não me pergunto nenhum nome de marca não, tá? Eu vou ser um falso moralista aqui. Mas, esses celulares... Era 4 chips, pô. Tu tem 4 chips. Tu não tinha dinheiro pra botar crédito em um chip. Mas tu tinha 4... Tem que abrir no brinco. Pra botar chip. Não,
Era chip, tá? Chip. E pra botar o chip, tinha que tirar a bateria do celular pra Isso. colocar o chip dentro Da caixinha celular. lá. Só que sai a parte de É. casa. hein? E era um chip mesmo, não era um microchip, porque hoje a gente é um microchip. Era desse tamanho. Agora é nano, né? Agora é nano chip, né? Pronto, era chip. Era a caixa todinha assim. E aí, tipo, ali já era uma modernização gigantesca. Só que, pronto, aí vem a velocidade da informação. Pra gente, aquele celular não entrava como uma quebra de mercado, até porque a gente tava nem aí. A gente tava era feliz que ia comprar um celular na cidade por 50 conto. Ao invés de dar 300, 500, que era caro pra gente na época, no Nokia. Num celular que não tinha nada, que só tinha um chip. A gente ia lá, 50 conto. E outra, o celular... Vantagem no chip. A vantagem do celular é que, tipo, se quebrasse, só era comprar outro. Era literalmente comprar outro. E aí, naquela época, a gente ignorou. Que, às vezes eu fico pensando, muitas das coisas foram acontecendo porque a gente foi ignorando. Uhum. Se a gente analisar direitinho assim, não tem nada não. Pode acontecer. Exatamente. Vai... Jovem, né? E A vai, gente era meio vai. lá que a... Sabe? É que não influenciava na tua vida, mas é que aí quando começa a usar pra arte, tu trabalhando com arte, tu começa a perceber que tu tá perdendo espaço onde... E também a gente não tinha essa gama de informações Não, que vocês não têm tinha. hoje, tá ligado? Então a gente não sabia se era errado, não sabia se era certo, só queria pagar mais barato no negócio E tá ter. tudo bem, tá ligado? E foi. Por isso que teve talvez essa ignorância nessa questão de tecnológica, tá ligado? De até onde chegou, né? Até que ponto chegamos. E vamos piorar. Que eu acho, inclusive, que a gente é analfabeto pra caramba, né? Quando a gente fala em tecnologia. Eu fico pensando, eu sei que não tava na pauta, desculpa, eu vou tirar de vocês. Mas eu fico pensando nas eleições presidenciais que vão ter agora em 2026. Porque a gente falou muito sobre as eleições em 2022, já com todo um regramento sobre o uso de internet por causa de fake news. Só que o ChatGPT ele ainda não era muito forte. Né? Ele Agora. existia, mas ele existia o quê? Para mudança de texto, era para mudança de voz, né? Que a gente teve até rolê de mudança de voz e tal. Mas e agora que o ChatGPT ele tá com uma perfeição em imagens prontas? Porque, por exemplo, a imagem de alguém que está concorrendo à presidência é uma imagem que você tem vários ângulos na internet. Então o ChatGPT ele vai fazer com perfeição. Se eu pedir para ele fazer Rabane, pode ser que ele tenha uma dificuldade de fazer Rabane. Né? Mas se eu pedir para ele fazer Lula, se eu pedir para ele fazer Trump, pronto, que são as fotos que tem, Já né? aconteceu, acontece. Bolsonaro de biquíni, Lula de biquíni, Veja cerveja junto, amigos, brothers. Mas a gente... E aí, como é que vai ser essa ideia? Porque uma coisa é tu jogar tua tirinha com toda a sátirazinha que tem ali, né? Com toda... tem uma mensagem forte, mas ao mesmo tempo é alguém meio que tirando onda com aquela informação. Sim. E como é alguém vir trazer essa informação, como é pra tu pensar que tu perca espaço, porque a última trend agora é pegar o cachorro e botar como seria esse cachorro humano. Bizarro, pô. Meu irmão, vocês são novos não, velho. Vocês têm que acompanhar a internet, velho. Não, eu só vi um vídeo de que eu boto tipo o cachorro, aí bota ele pra abraçar Jesus, e quando o cachorro Essa já foi. Não, essa é muito... esse Tem então uma nova não. agora, você coloca a foto do seu cachorro e o chat, ele meio que pega teu cachorro e vira um humano. Com as personalidades que ele imagina que seu cachorro teria. É Não tipo tem nem cachorro, então. desnecessário. Não, eu Mas não vou você mentir. gosta. Eu não vou mentir, né? Eu não A minha esposa fez da minha cachorra, né? E pegou uma foto da minha cachorra rindo assim. Aí botou minha cachorra. Só que a foto da minha cachorra ela com um chapéuzinho de palha. É, o pet shop bota essas coisas. Aí o ChatGPT é uma nordestina, chapéu de palha, é nordestina. Já Né? botou um cacto assim do lado dela. Botou ela lá, sorridente, com Juliette do lado. pintinhas, dizendo que ela era simpática, que ela gostava de todo mundo, e não sei o que, eu só pensando. Meu Deus. Gente, é um cachorro. Um cachorro. Mas aí a gente desistiu por quê? Porque minha esposa foi botada a cachorra dela, né? Que é uma poodle. Aí a minha cachorra é uma vira-lata preta, né? Aquela vira-lata que você pega na rua. E a poodle da minha esposa é uma poodle preta. Aí o que foi que o ChatGPT fez? Ele criou duas mulheres pretas. Porque a parte da lógica dele, se o cachorro é preto, então a imagem tem que ser preta e plá. Aí quando a gente fez assim... Só que, tipo, a gente deu a moral ao material, sabe? Tipo, e... Tu até falou sobre o meio ambiente, né? Porque teve uma crítica, não foi sobre quanto se gasta em relação ao meio ambiente para geração de Pra imagem. gerar. Não tem um negócio desse, né? Tem um negócio de gasto de água, justamente. Parece que a cada 10, 15 perguntas gasta 1,5 litro, é 500 ml de água. Um negócio assim, tá ligado? Agora imagina o mundo inteiro usando esse negócio. Como é? Sem contar o sistema de refrigeração, né? De toda a fazenda, ou seja, o que eles falam, né? De computadores.
também tem essa parte. Sem contar também os gases de estufa que Não é é doideira. babado, né? Já foi um negócio muito grande com as criptomoedas, né, para o meio ambiente, e ainda com isso, porque a criptomoedas não era todo mundo que pegava, era uma certa grupo de pessoas que acreditavam, que já tinham muito dinheiro, queriam botar naquilo, mas o ChatGPT é literalmente para todo mundo. Eu acho que pelo menos todo mundo aqui já usou, todo mundo pretende usar, tem muita gente que usa. Eu uso também. E eu sei, não é Prático, não é problema, mas a gente percebe que é tão fácil usar e não percebe o problema por trás do uso, entendeu? Porque, não é algo que a gente vai parar de usar, porque é algo que é feito para ajudar o ser humano. É algo que ajuda a gente em atividades meio que monótonas, mas o problema é quando ela invade o espaço que é do ser humano, que é as partes subjetivas, as partes que eram pra gente estar trabalhando, as partes criativas, em vez de tirar a parte que é pra ser chata, monótona, que realmente é feita para um robô, estão tirando a parte criativa do ser humano. Então, isso é o maior problema. Exatamente, falou tudo assim, na minha opinião. Eu uso o ChatGPT pra fazer texto, pra fazer legenda, pra fazer tudo. Não uso pra fazer arte, que não é arte, né? Não uso pra fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que é uma ferramenta muito interessante nessa questão de disseminar a informação e tal. Mas não confiem totalmente no ChatGPT, porque ele não sabe tudo. Ele traz muito Ai, mas eu já brinquei tanto dois com o pontos ChatGPT. de vista. Gastasse um monte de água aí nessa tabela. Não, já brinquei assim, tipo, amor, fala aí alguma coisa, sei o que. Como seria pra dar a resposta pra minha esposa caso ela não sei o que, sei o que, sei o que. Aí o chat. Ele tem uma lista de Tá ligado? Possível resposta. É um negócio muito ridículo, pô. Porque é o novo, pô. E bem musical, né? O novo sempre atrai, né? Nossa, É uma música, pô. eu não sei. Poxa, eu sempre me esqueço de vocês. Somos Mas, enfim, novos. não, deve ser véia pra gente também. Mas é isso. Mas ela falou, ela trabalha com tirinha, e aí cada artista tem o seu traço meio que marcante, né, que tu identifica. E até com a inteligência artificial pegando como base diversos traços, tu meio que padroniza, e aí tira a identidade que tem a cada arte. Porque bate o olho, tu sabe que a arte vai ser dela, bate o olho, tu sabe que a arte vai ser de tal artista. Só que aí tu pega a inteligência artificial, vai estar padrão e não vai ter... Tu não vai gostar, não apreciar aquela arte porque o traço é bonito, então. Isso. Muita identificação, né? A linha entre até onde a gente vai usar, o limite que a gente usa. Ele pode facilitar, ele facilita. Mas, por exemplo, alienação, eu não sabia disso, do gasto de água para poder gerar uma pergunta. A gente faz até pergunta besta assim, e ele vai, mas poxa, tem todo um problema. Porque é fácil o nosso ver, atrás não tem nada de simples. Exatamente. E o artista já é tão maltratado com tudo, desde sempre. Olha aqui, o Chico Buarque, aí eu lembrei de, poxa, você ser artista valorizado já é tão difícil, para quererem retirar tudo que já é difícil de ser conquistado. Exatamente, é o que tá acontecendo, né? E mesmo ela gerando, não fica igual, tá ligado? A identidade é uma coisa que eu acho que não se tira do artista, tá ligado? Até se você for comparar, assim, a arte de uma pessoa e a arte de outra, da IA, no caso, é diferente, tá ligado? Pode ser na vetorização, na forma do traço. Até o traço mesmo eu faço tudo na mão, velho. Seja num tablet, assim, mas é tudo na mão e a IA com certeza não vai conseguir reproduzir isso. Até o erro, assim, ela não vai reproduzir porque vai estar perfeito. Então tem essa questão aí que é muito estranha, pelo menos pra mim, né? Tô querendo mostrar pra ele porque ele é estrangeiro aqui pra gente, né? Que ele é... Do Sul. Ele é do Rio Grande do Sul. Então, assim, todo o conhecimento que ele possa ter por tu, na parte que a gente tem, que é Sim, em relação ao regional, Recife né? Ordinário e tal, as piadinhas que são feitas aqui, pra ele é inexistente. Que aí eu gostei quando ele falou, né, sobre todo artista tem um traço, né? Quase que perguntando assim, como é seu traço, e a gente pensando assim, a gente sabe qual é, mas porque assim, a gente acompanha. Mas aí eu vou achar aqui, cara, aí eu vou te mostrar. Tu não tá mais no Recife Ordinário, não? Tô. Eu já desci pra cá. É porque é meio esporádico, sabe? Que a gente gosta. Já. Se quiser ir no meu, acho que tem mais coisa lá. É Clara Virgulino. Inclusive, a senhora não trabalha sozinha no Recife Ordinário, ela trabalha com outros Não. ilustradores. Isso. E quando a senhora produz a tirinha, já dá pra perceber, assim, quando eu vejo qual é a sua tirinha e qual é a tirinha dos outros ilustradores. Isso. Que é o Thiago Ilustra. É o Thiago, isso. Mas na moral, eu passei a seguir muito mais por causa da tatuagem.
Ah, tá. Sim. Porque Eu gosto do humor. eu tenho... Não, então é porque isso aí, esse acesso Não é tinha igual o teu muito... humor. Não, é porque esse acesso tinha muito no Recife Ordinário, né? E eu não sou nenhum ser humano da internet, assim, eu não fico catando no Sim, sim. Instagram. Só que eu, antes de fazer a minha tatuagem via Canva, porque, assim... eu fiz... A arte foi... Pronto, a arte aqui já foi totalmente errada, se for fazer nessa linha. Não, o Estúdio Porque- Ghibli ele também fez. O que? Ó, Pedro Fiz, postou a foi, trend do botei Estúdio do Ghibli. Ghibli também. E Eu ia depois, mostrar. no Stories, ele postou problematizando. Foi! No mesmo minuto que ele postou. E eu pensei assim, foi aqui, ó. Eu Faço que postei. eu diga. não, Inclusive, eu a faço. parte boa foi que assim que essa trend foi lançando, as pessoas foram... E a gente não tá dando dedo, porque o chat GPT, ele não entendeu. O dedo é esse. Ah, pô. aliança. E aí, o chat GPT pegou e colocou como se não tivesse. Ou seja, nem isso eles conseguiram. Caramba. Eu fiquei nervoso, ó, porque tu fui mostrar. Porque foi hipocrisia. Mas foi por causa da tatuagem, pô, porque eu fiz a tatuagem, enfim, minha avó, ela pegou em bomba, aí eu de madrugada, assim, eu peguei uma casa no Google, Sim. aí peguei a imagem de Nossa Senhora no Google, aí o meu Canva, ele é pago, né, eu peguei retirar fundo, coloquei, cheguei no tatuador, quer dizer, na verdade eu mandei pra minha esposa, como se fosse assim, pô, pra salvar. Aí do nada ela, ó, já marquei o tatuador, não sei o quê. Porque ela ficou pensando assim, tipo, pronto, a avó desse menino vai morrer e ele não vai conseguir fazer, é porque minha avó tava lascada. Aí a gente pegou e foi fazer a tatuagem, pô. Aí quando eu cheguei lá no tatuador, eu todo com vergonha, assim, porque é a primeira vez que eu faço a tatuagem, né? Eu sempre tive medo de fazer tatuagem porque eu tenho alergia na derme, eu tenho dermografismo. Sim, tô ligado. Aí na minha cabeça não podia. Só fica mais inchado, mas... Ou seja, eu poderia ter feito há muito tempo. Só que eu ficava nessa. Só que como é que eu fiz? Eu não contei. Eu fiquei calado. Beleza. Eu não contei, eu fiquei calado. O tempo. Eu disse pra ele, eu só fui dizer pra ele quando ele já tava terminando. Não, é porque a gente nem falou, né, pra ele que tem um dermografismo. O cara me olhou com a cara assim, tipo... Como é que tu avisa agora, pô? Mas aí deu certo. Em vez de cortar teu braço, era problema. Não tinha problema. Eu descobri que não tinha problema. Aí, enfim, é bom que agora eu vou... Aí eu peguei que saí catando Na assim. semana que vem vai estar o Pedro com você. Oxe, mas, na moral, o braço dela assim, eu acho a coisa mais bonita do mundo, pô. É bonito. E o braço, eu acho que o braço é um dos lugares mais gostosinhos, né? Braço, É. se eu botar As minhas só tem no braço, só tem uma na panturrilha e uma no tornozelo, mas o resto é tudo no braço. Mas enfim, ó, ser humano. Tem uma resenha, tá ligado? Gaúcho. Não esqueça do protetor solar. Aí, ó, o sol dando uma tapa na tua cara. Porque, por exemplo, quando o sol tá quente, a gente não diz que o sol tá quente. A gente diz que a lua tá forte. É o sol. Tipo, que lua do caramba, velho. Não é uma lua, é o sol. Entendeu? Tem essa aí. Aí a ideia dela tá nessa linha. Entendeu que danado era pitanga não, né? Calma aqui. Pô, que é pronto, isso? tem uma Porque tua que é não muito sabe engraçada, isso que aí. é tu diminuindo, né? Que os meninos pegaram e fizeram transformar em vídeo, né? Frio, No frio. essa é de Thiago. Pronto, mas é tô Thiago. ligado, qual é? Que aí ele pega esse símbolo aí e ele bota tipo, tá frio. Aí no que tá frio, É porque é um símbolo fálico, né? aí fizeram essa piadinha. Só que quem tá fora daqui, Ai, não entende, mas a gente acha o auge do humor. porque isso aí é, na verdade, sei lá, de cristal. É a torre de cristal. Torre de cristal. Só que a Que é gente inspirada numa planta, numa flor. É. um dia viajado. É. Artista. É. Porque o chat GPT, se o cara bota assim, torre de cristal, não ia ter O essa... brasileiro não pode ver nada assim. É, que vai... É. E aí se transforma em Quinta humor, série, é que sim. lascou. É, a quinta série é forte. Gente, pode beber água. Pode sim, é a tua. A Mas- parte boa, inclusive, do negócio do Estúdio Ghibli foi que, falando da hipocrisia de Pedro, que ele postou. Pô, mas na moral, criticou. eu postei, certo? Aham. Aí só que eu tenho um menino que foi meu ex-aluno, eu não decoro o nome, né? Eu vou até catar ele aqui. Que aí ele trabalha com a parte de arte mesmo e tal, ele faz umas camisas que eu uso muito, as camisas, aquelas camisas estampadas, seu maraca e tal. Sim. E aí o carinha que faz, foi meu ex-aluno e tal, eu acho ele muito do caramba. E aí eu vi ele postando, tanto ele como esse carinha aqui, que é afro, né, tá ligado? Mostra pra câmera. Aí eu... Pra câmera, esse carinha aqui. É porque, gente, eu tô pra quem tá no Spotify, eu tô mostrando a foto, Coisas. né, o vídeo aqui de Afro G Arte, né? Mas enfim. A propaganda de graça. E... Patrocinado. Não tem nada não, é pro cara daqui, cara que merece. Ele é top mesmo. Mas... Aí ele postou, pô. Aí quando ele postou, eu fiquei...
Meu irmão, Refletindo, velho. né, no que tenha feito. Realmente, doido, eu acho que eu tô... Um beijo na consciência. Foi, só que, tipo, eu trabalho com... Eu não trabalho com a internet, né? Mas eu sou professor e eu sou professor de Como uma eu área... pude fazer isso? No cursinho online. Aham. E esse cursinho online é um cursinho, enfim, o Acelere, blá blá blá, ele fala só na área. Uhum. E, tipo, todas essas trends, meio que é como se fosse obrigado, entre aspas, gigantes, né? Porque eu não sou obrigado a nada, mas a participar pra poder ganhar engajamento. Sim. Aí surgiu, eu... Ah. Pô, botei. E ficou um negocinho engraçado, Tá tudo porque... bem, pô. Tá tudo bem. Só que aí logo depois que eu botei, eu... Uhum. Meu Que irmão, A velho. consciência. Que erro que eu Como fiz. eu tô sendo desse jeito, velho. E aí a postagem do menino lá, que eu vou achar ele aqui. A postagem do menino lá era tudo tipo... Essa galera que rouba... esse rapaz Ele foi aqui. dormir mal com o que ele fez. Matheus. Certo. Ele... na parte de coisa, e aí ele projetou, por exemplo, essa... Site, A lógico. camisa, né? Ele projetou essa camisa, que é de uma loja chamada Seu Maraca, né? Que é um Sim, Tá professor. muito normal. Pô, hoje. eu acho Ele tá aqui assim. na- Ah, não, ele... Foi Hoje mal. ele veio, hoje ele veio. Meu TDAH batendo, né? Assim, Tá meu TDAH, felizão, assim, vou ficar calmo. Mas assim, eu acho que. A gente não deve culpar as pessoas que usam. Que usam nessa questão da arte Tá até. vendo? Não me culpe. Porque é uma coisa assim. Porque nem todo mundo vai saber que isso realmente afeta o meio ambiente, que isso realmente afeta o artista, tá ligado? Então não tem como você adivinhar. Claro que fica estranho um artista usar. Beleza. Mas assim, a massa em si não tem problema. Porque foi uma disseminação, foi um efeito manada de um final de semana. No outro final de semana o pessoal já tava fazendo bonequinho. Tá ligado? Já tá fazendo aquele boneco que sai da verdade, embalagem, verdade. que tem a embalagem, não sei o que, tá ligado? Tanto é que o próprio Estúdio Ghibli, ele demorou um pouquinho pra poder se pronunciar, né? Sim, Criticando a situação. Aham. Não que eles estejam culpados, é porque, tipo, foi tão boom que... Ei, pô, É. não deixei não usar, não. Exatamente. E foi um roubo de dados. Mas o que eu falo é, tipo, foi uma coisa que viralizou e nem todo mundo tinha essa questão de saber que fazia mal, tá ligado? O que vai fazer. Então é meio que não adianta ter culpado, não adianta... Claro que as grandes indústrias e tudo mais são culpadas, mas estou falando realmente da população, tá ligado? Em si, que foram seguindo uma trend. Então é algo que, você foi culpado, Não, você mas eu me usou, senti mal. Não sei o que, tá Ele ligado? foi dormir mal no Porque, dia. né? Porque, tipo, Beijo na consciência. eu sou da educação, eu trabalho com geografia, eu trabalho com atualidade, então era como se assim... Essa ideia do Mas não não sabe, existe. não existe, né? Essa informação do meio ambiente, eu sou obrigado a saber. Como que tu não Mas eu não sabe sabia, isso, né? mas eu sou obrigado a saber. verdade. A parte, por exemplo, do roubo de dados, a gente sabe que rouba dados. Sim. Só que era como se fosse assim, não tá roubando os dados daqui, tá roubando... Entende? Não sou eu que roubei os É. dados, né? É que nem, por exemplo, o chat GPT se lascando pra o DeepSeek. Aí você faz, os Estados Unidos tá se lascando. Pô, não. A globalização morrendo. Não vai morrer. Fim do mundo. Não, normal, até artista, tatuador, colega meu usou. Tá ligado? Eu fiquei. Eu, particularmente, nesse final de semana, Julguei. eu julguei. Não mesmo. julga que usa. E só outra artista. coisa, eu tava sem saco total pra rede social nesses dias aí, que foi o final de semana inteiro. Eu virava, o feed era a gente com o estúdio dele. Aí vira de novo, gente de novo. Eu, cara, será que todo mundo tá querendo ver isso mesmo, tá Aí era ligado? alguns com as caixinhas dos personagens assim pra cima. É, exatamente. Aí, eu, meu Deus do céu. Mas não se culpem, gente. Tá tudo Tu certo. tá que bloqueou, o chat GPT não faz mais não. Bloqueou, Mas bloqueou, é- porque o Julguei entrou com ação e tal, bloqueou. Boa. Eu nunca nem entendi. A Mas parte é boa que eu ia isso. falar antes do Pedro me atrapalhar. Desculpa. Sem parar. É o sonho dele. A opressão era justamente do rumo que o efeito de falar sobre isso tomou. Porque, por exemplo, ele postou, depois ele logo postou dizendo que não. Então foi algo bom, porque não foi algo passado que deixou Sim, sim. pra lá. Todo mundo ficou tipo, poxa, os artistas se Exatamente. pronunciaram e falaram isso não é legal, Isso foi o nosso massa, trabalho. isso foi massa. E justamente a ação só comprova isso, que quando Uhum. todo mundo se junta pra poder criticar algo, tem uma solução. Exatamente. Alguém chegou pra fazer a tatuagem contigo, trazendo... Sim. Já. Tu fez a tatuagem? Eu botei meu toque, tá Aham. ligado? Se eu pego. Na verdade, tatuagem é assim, eu pego uma referência. Numa referência, a pessoa diz, claro, eu quero colocar isso, eu quero tirar isso, eu quero colocar. E eu faço arte autoral baseada nisso, tá ligado? Ou então a pessoa chega, eu quero um mapa de Pernambuco com chapéu de cangaceiro, com uma laúça, com não sei o quê. A gente faz tudo. Por isso que eu gosto de trabalhar realmente com a exclusividade das artes. E muita gente não entende isso. Eu não replico arte, tá ligado? Só se realmente for um flash, que aí ela pode ser repetida. Mas a galera chega assim, com inspiração de IA. E a gente tenta ao máximo, eu tento ao máximo meio que mudar pra não ficar
igual, tá Tá, ligado? acho que Também acostumando, não acostumar. Mas é isso, a gente tenta transformar do jeito que pode, tá ligado? Mas é isso, inevitável. O que seria essa exclusividade De arte? É. Seria eu fazer uma arte pra tu, por exemplo, essa da santinha da tua avó. Uhum. A tua santa, a casa, a gente encontra em qualquer canto, Sim, tá sim. ligado? Então, Foi a primeira foto que eu encontrei. no Pronto, Google. exatamente. Aí vai ter que refazer. Aí a Colocou diferença Santa Benji. que eu faço é, tipo, colocar meu toque nela. Uhum. Colocar alguma identificação da tua avó, a gente poderia colocar a assinatura dela, fazer uma foto tatu dela, ou usar realmente a santinha, mas mudar os arabescos dela e tal. E, enfim, essas mudanças que fazem ela ser exclusiva do cliente, tá ligado? Mas é isso. Que aí, tipo, se alguém fosse olhar, ia saber que essa tatuagem tá no meu braço e alguém fez a tatuagem, aí chegaria então na ideia de que o artista foi tu que fez, e não uma imagem que eu peguei e coloquei aqui, né? Porque fica parecendo que o cara imprimiu, colocou e disse, então, pode pigmentar aí por cima agora. Tipo isso, colocar a sua identidade na arte, tá ligado? Acho muito importante. É muito legal até, né? Com Vai ter certeza. uma coisa só tua, que só tu tem. Exatamente, pra sempre, tá As artes ligado? delas são lindas. Obrigada. Inclusive, uma dúvida, se a gente pegar, se a gente pegar elementos do Canva e a gente junta assim, seria considerado roubo de arte ou eu estaria criando a minha arte, mesmo que fossem elementos prontos do Canva? Rapaz, eu não uso muito o Canva. Eu não sei como é a questão de banco de dados do Canva. Mas tem uns sites que oferecem essas imagens de forma que já vem com o direito autoral, tá ligado? Já vem com essa autorização de uso de imagem. Então, não sei te dizer se são imagens certas ou se são realmente cópias de outros artistas. Porque se for realmente pegar um conjunto de imagens do Estúdio Ghibli e meio que juntar assim, acredito que não seja um roubo de dados que tu não tá usando pra gerar outras imagens iguais, tá ligado? Tá usando pra outra finalidade. Fiquei curiosa assim quando eu vi. Porque tu ficou pensando, né? Poxa, eu uso o Canva, né? Isso nada direito. Já roubei muitos dados por aí. A blusa do terceiro ano que já vai dar, a gente usou Canva pra fazer. Aí eu passei esses dias assim na loja de açaí lá perto de casa. Eu acho que eu reconheço esse passarinho aqui. Já vi esse Eu acho que passarinho esse já. passarinho e esse sangue, inclusive, tá na minha roupa. Eu fiquei pensando sobre isso. Será que é considerado mesmo que o elemento já esteja pronto, mas quando junta... Tem muita discussão em relação a isso, questão de inspiração e cópia, tá ligado? Então acho que inspirar, nossa, pode inspirar à vontade. Tanto que na tatuagem, no meu caso, eu faço muitos mapas de Pernambuco com elementos dentro. Não sei se tu já chegou a ver. E eu fui a tatuadora daqui de Recife que começou a fazer em 2023. E nisso vários tatuadores vieram pegar e fazer igual. Uns fizeram cópias realmente idênticas, que isso se chama plágio. E outros realmente pegaram o mapa, fizeram o contraste deles, e isso é inspiração. Aí eu acho massa, tá ligado? Aí tem essa diferença entre cópia, plágio e uso da apropriação da identificação, né? E também a diferença da inspiração. Então é muito visível essa coisa de inspiração e cópia, assim, pelo menos no meu ver. Até porque quando você vai pegar assim a ideia de tempos, poxa, quantos artistas já passaram e já tiveram alguns processos e aí você percebe que um outro veio e fez uma releitura, só que essa releitura tinha um toque dele. Eu tava vendo de um colega agora, que inclusive ele é tatuador também, é Fábio o nome dele, e aí ele fez uma releitura daquele quadro Redenção, que é a Redenção de Khan. E aí a Redenção de Khan, ele é bem, assim, pesado, né, quando a gente fala sobre o sistema escravocrata e tal. E aí ele fez a Redenção de Khan colocando assim, o casal são pessoas pretas, a criança é uma pessoa preta, a mulher que está de lado como se fosse a serviçal, que era a escrava de fato, ela não está em posição de adoração, ela está só lá na foto mesmo, ou seja, ela está fazendo parte daquela foto, como se ela fosse uma avó, né? É como se ela não tivesse uma identificação, mas ela não está ali na posição. E o branco na foto, ele ia colocar ele no chão, né? Como se fosse ele morto. Só que aí ele pensou, se eu botar ele no chão morto, vai parecer que esse preto ele tá na posição que tantos colocavam, que era de agressor.
Então ele colocou esse branco no fundo da imagem, como se ele fosse numa parte em que ninguém percebe, só que ele tá enforcado, tá ligado? É tipo, a redenção de Khan é exatamente isso, esse branco enforcado e as pessoas presas ali no seu processo familiar. Né? Só que ele apaga, né? Apaga assim, né? Ele deixa de uma forma bem oculta. E eu acho muito massa, porque, por exemplo, ele plagiou? Não, né? Mas ele teve uma inspiração das mais fabulosas pra poder a cabeça dele raciocinar em cima daquilo. E todo o contexto também, né? Que ele teve. Mas é isso, pô. Tanto que até na época dos primitivos acontecia essa questão de pegar algo pra fazer igual. Ou fazer parecido. Por exemplo, as armas eram os dentes dos animais, eles tentavam reproduzir de alguma forma, tá ligado? Então não é isso, é a reprodução, é a inspiração e tá tudo bem, tá ligado? É isso. A gente tem uma dúvida aqui. Eu lembrei Tu gostou que todo mundo olha pra ela assim, tipo, vai, Ju, assim tu sabe. Eu fiquei, Rafael, me dá aí que eu não lembro da pergunta. É sobre a propagação de imagens. A gente já discutiu sobre o uso demasiado da IA e ele fala sobre como a senhora, no seu trabalho, tem se tornado mais difícil agora para a senhora propagar o seu trabalho mesmo. Por exemplo, deixa eu arranjar um jeito para explicar. Quando chega, a senhora falou da tatuagem, mas das artes virtuais, já houve alguma comparação do que se tornaria melhor ou pior, de como seria, poxa, já chegarem a sugerir, vamos acabar, alguma coisa da senhora ouvir, vamos acabar essa profissão, porque já tem, aí não precisa mais disso, ou coisa assim? Já, na questão da tatuagem, já aconteceu assim, de inventarem máquinas que tatuam peles, tá ligado? Aí a pessoa já fica aí, já tá querendo vir pro meu lado, tá ligado? E nessa questão sim, na questão de arte, né? Não sei se foi o que tu perguntou, acontece o tempo todo, como tá acontecendo, tá ligado? Por isso eu posso falar mais isso na questão da ilustração, que tá muito mais fácil de se fazer o que o ilustrador faria, o que o desenhista faria, só que tem aquela coisa, né? Da diferenciação entre humano e máquina. Mas, não sei se foi tua pergunta, na questão da propagação da arte, é isso? Complicado. Da propagação. Divulgação. Isso. É isso? Pronto. Hoje em dia a gente tem um meio que é o Instagram, eu acho que é o principal meio de portfólio que a gente tem. E é complicado. É muito complicado porque, particularmente, tem dia que eu não quero ver celular na minha frente. E esse é o meu trabalho. Essencial. Tanto na parte da arte, que às vezes eu faço uns trabalhos para algumas empresas, de blogueiragem mesmo, vamos dizer, quanto na questão de fazer a arte, não sei o quê, e também na questão do meu outro Instagram, que é a questão da tatuagem, que eu preciso estar constantemente postando, editando, criando legenda. Então, é desgastante. E nem todas as vezes o Instagram ele consegue entregar para todo mundo. Então, pra gente que é artista, ter que trabalhar também nessa divulgação é desgastante. E com essa questão da IA, traz um pouco, querendo ou não, de insegurança pra gente, tá ligado? Então, é difícil. Eu acho que só tem que esperar mesmo pra saber o que é que vai acontecer, o que é que vão regularizar ou não. Pra saber como é que vai rolar esse negócio, tá ligado? Porque eu acho que o mundo sem arte realmente é impossível. Tanto que a pandemia tá aí pra provar, né? O que salvou muita gente foi a questão da arte. É isso. O que ela falou do Instagram é até bom, porque é uma roda sem fim. Porque a galera que já tem dinheiro, ganha dinheiro com o ChatGPT, aí vou dar uma de pedra aqui. Aí quando vai pegar, a galera da rede social já bota o negócio da IA em alta e fica uma roda sem fim. Quem já tem dinheiro vai ganhando mais dinheiro, os artistas vão ficando cada vez mais invisíveis na propagação, justamente que a senhora falou, porque vira uma trend, estoura. Aí aquilo vai ficar pro tecão. Aí depois cria outra trend que envolva isso. E a galera lá, vamos gente, aqui tá ótimo, tá crescendo. E é tudo muito rápido, essa questão de informação. Um dia tá em alta, outro dia não tá. É bizarro, assim, muito, muito rápido. Isso aí é assustador. Pra quem é velhinho, feito a gente. É velhinho. É tão bom isso, né? Velhinho. Mas eu gosto que aí vocês não sabem o que é Core, não sabem o que é Paint, não sabem o que é. A gente sabe, a gente não sabe o que é o outro. Yasmin, você sabe o que é? Não, Yasmin tem que saber o que é. Yasmin é a mina do marketing, e aí, que a gente brinca com ela, né? Que ela é a coordenadora do marketing. Mas enfim, ela é que dá toda a assistência pra poder isso aqui acontecer. E aí, ela tem idade da gente, né? Ela vai fazer 30 agora, que ela ainda tem 29, né? Ainda tá nessa fase. Mas, com certeza, ela sabe mexer no Corel, porque assim, o curso dela
Não, com certeza. Né? Se ela não aprendeu Core, assim, é porque já tava muito moderna. Já tava Canva. Na moral, o ChatGPT, ele tem um negócio tão louco, assim. Não é o sistema do IA, né? Porque a gente fala muito de ChatGPT, né? Mas é a IA. Porque, por exemplo, a gente tem os meninos hoje em dia. A gente ia fazer slide, a gente tinha que usar o PowerPoint lá e um drama do caramba. Se eles usarem, é porque eles, sei lá, não tiveram, não se inteiraram. Mas a plataforma Prezi mesmo, por exemplo. Você vai lá, digita. E bota, quero um slide com isso aqui. Ela faz, pô. É mesmo. Não sabia não, isso não. Tudo. Minha tô por fora. Tá vendo? Vê que louco. Isso. Aí você vai lá e só edita, tá ligado? Pra poder não ficar na cara pro professor que sabe. E aí... Vocês têm hora, é? Vocês têm hora? Não. Vocês já estão desesperados, é porque, ó... Não. tá Aí a bom, gente... Pega aí o tempo pra gente mostrar pra galera. Que tem... Estão querendo bloquear a gente. Silêncio. É o capitalismo querendo bloquear a gente. Mas... O trabalho dele... Ele disse isso. Mas... O que é que acontece? Hoje a gente tem todos esses sistemas, pô. Vê, o cara vai lá e bota. Aí apresenta o trabalho da professora. Aí o drama, que era pra fazer um PowerPoint. Né? E outra, sem Cartaz, saber. né, na verdade. Não sei se usam hoje em dia. Ainda Mas bem antes que do não. PowerPoint tinha cartaz. Eu proíbo de usar o A cartaz. gente fazia, não. Era loucura, pô. Tem que fazer o cartaz. Poxa, pronto. Aí a gente descobriu espirrar desenhando. Porque É. tinha que fazer no cartaz e aí pra imprimir e botar colorido era caro. Aí tu tinha que Recortado de revista? recortar de revista ou então fazer as ampliações de desenhos assim. Sim, Pá. desenhar. Era um negócio meio... Era fácil. Isso tá bem pra essa das época. cavernas, não era muito fácil. Cavernas, velho, que traz uma Paleolítico, convidada. Era a famosa colagem. Pintura rupestre. A famosa Pintura rupestre. velho, exatamente. Fazer colagem, poxa. Tinha gente que fazia. Tinha revistinha só de colagem, né? Bota Pegava, fé. não sei se tu sabe um caderno, já que tu gosta de desenhar, tem um caderno que é aquele caderno que ele não é assim, ele é assim. Ele é. Desenho. Isso que é o caderno de desenho. Desenho. Sketchbook. Aí, esse caderno, hoje um monte de gente tinha ele, não era pra desenhar não, era pra ficar colando revista Capricho, legal. revista, foto não sei o que, lançou Harry. Aí você vai lá e tem todas as fotos dele. Lá no sul, vocês Não fazem tem, o quê? não tem essas coisas. A gente usava o caderno, a gente pra desenho. Oxe, essa galera do sul é complicada. E já pensou, Um pouquinho. o podcast da gente tem um alcance amplo, chega lá no sul, É. aí Vai ser xenofobia. xenofobia. Por isso que sulista não gosta de nordestino. Veja que o professor nordestino falou de sulista. Na verdade, é reparação histórica. É, boa também. Ele sofre com isso demais. Não sofro não, né? Como é que a gente chama você? Bati. 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 Bate aí. Mas eu gosto, né? Gosto agora, mano. É a Minha cara. identificação. Melhor que chimarrão. Tu me apelidar de chimarrão, é bem complicado. Pô, vem aqui chimarrão. Assim, eu sei que o foco não é esse, mas tu toma chimarrão? Mas Sai. Vamos abrir. Mas por que não é aquela galera? Porque assim, na faculdade, eu estava com um cara que era gaúcho. Meu irmão, velho, ele ia pra aula Poxa. com chimarrão, Semana que vem eu venho aqui com uma cura. Na minha cabeça, todo gaúcho era obrigado a andar com isso, porque eu ficava, meu irmão, 10 horas da manhã, calor dos infernos lá na Federal. Eu estava no Cefis, pô. O Cefis tá caindo, o Cefis tem nem ar-condicionado, tem nem ventilador, pô. E aí o Pirra tava lá. Hoje em dia tem água, né? A infiltração. A garrafinha de baixo. Enchendo o prédio. E aí, tipo, É pra refrescar. enfim, né? Dá Tudo bem. refrescadinha boa. Não era esse foco, não. Vocês têm mais alguma TDAH pergunta a ser colocada? Depois dessa. Eu acho que Não, pô, não deixa eu acabar com isso, não, pô. Coloca. Eu sou professor, pô. Vamos ler. Dá Já pra- falamos. Dá pra puxar outro assunto também, né? Eu posso puxar um assunto que você tinha começado, que era da política. Que era Qual? tipo, a pessoa Calma. o problema. Calma. Parte 2. Aí, trabalho de novo. Não vamos terminar do jeito do chimarrão da política. Mas, tipo, que tem gente que, tipo, com essa nova vinda da eleição, 2026, que pode ter gente que procure sua opinião política no ChatGPT ou entre IAs. E a gente sabe que a opinião em cada IA tem diferenças e manipulações de empresas, né? Então, a gente sabe que também a construção política, a sua visão política, seu senso de justiça, é criado por você e sua experiência. Então, como é que você vai pegar a experiência de um robô e pegar isso? Porque eu vi algumas postagens que eu sei que foram piadas, mas tem gente que talvez no futuro tome como verdade. Tipo, tem gente que fala, quem eu deveria votar na próxima eleição? Aí um falava um, outro falava outro. Aí realmente, mas tem gente que talvez
né? Próximo ano a gente não sabe como é que vai ser, mas leve como se esse robô aqui que é perfeito tá falando isso, então eu vou tomar a opinião dele pra mim. Eu pensei na pessoa que aí puxando pra te colocar, na pessoa que trabalha com abastecimento de informações no Instagram. Que aí ela tá lá tendo que tirar uma foto, fazer uma publicação, blá 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 blá, e aí essa pessoa ela passa a ser inútil, porque é só contratar sei lá quem, não precisa nem contratar ninguém, né? Bota um sei lá quem pra ficar jogando lá no chat GPT e puxando fotos e postando. Tava até vendo isso que, tipo, o design gráfico, pelo menos, dos que trabalham com rede social, o que aconteceu foi isso. Teve um rapaz até que falou, eu fui demitido porque a IA tomou meu lugar. Por exemplo, a função dele era fazer, tipo, 40 stories por dia e a IA chegou e fez esses 40 stories. E pra quê o cara vai fazer? Aí ele já começa a falar dessa otimização e que pra ele a IA viria como um recurso para ajudar o trabalhador, não para excluir o trabalhador, tá ligado? Então a gente já entra em outras vertentes na questão da IA, né? Além da arte em si. Acho que é louco. Fico pensando, porque, assim, a pandemia me salvou, né? Cortaram essa parte. Vamos terminar de Nossa, novo depois corta. dessa. A pandemia salvou ele. A pandemia salvou minha profissão, né? Na ideia de... A gente tava numa discussão muito forte em 2016, 2017, que a educação ela poderia ser feita de forma EAD, né? Tava nesse rolê de dizer que dava pra... Porque o Brasil é um dos poucos países, né, da OCDE, né, que é do bloco dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, que ainda tem a obrigação da legislação que diz que a partir dos 4 anos a criança tem que estar na escola. E aí começou a ter uma discussão, né? Não, que eu posso ensinar, né? Professor doutrinador, blá blá blá, esses queijos. Aí, a pandemia quando vem, ela meio que faz assim, criança em casa não é o ideal. Tem que ir pra escola, né? Os pais vão sofrer, o pirra não vai aprender, o pirra não vai estudar. Foram os melhores sonos da minha vida. Entende? E aí... Tipo, esquece o que a pandemia de fato foi, né? Porque, poxa, isso é muito mínimo quando você vai falar sobre o que foi a pandemia. Mas ela acabou mostrando esse impacto. Aí é o problema. O que é que vai acontecer para mostrar que a IA ela não é isso tudo? Será que vai ter alguma coisa para acontecer? Porque quando você vai olhando, não tem o que acontecer. Não tem. Exatamente. Tem ela melhorando, ela ficando cada vez mais potente. Sim. Mais abastecida. Eu sei não. O filme Eu, Robô tá aí, né? Mostrando. Falou qual filme? Isso. Eu, Robô. É do Sabe, né? Smith, Que é né? o Will Smith, 2000, eles não... Acho que não é isso. Ah, é! Tu conhece o robô? Não. Nunca fiquei quieta na minha. Ai, meu Deus. Não falo mais nada, gente. Citar o Wall-E hoje em dia já é difícil. Nossa, Ai, olha. É a máfia da Disney, né? Cara, mas isso seria o... Mas eu robô é. Porque são, o Will Smith tem... Pode falar, não fala não. Ah, tá bom. Ela falou. Ela ficou É nervosa. Pedro escolhendo aqui. Ei, não pode dizer isso não escolhemos não. Podcast? Não, Nunca aconteceu. não. Ignora o que aconteceu aqui agora, né? Ela não disse Corta. Assim, ó. Mas, como é que se diz? O Will Smith ele faz parte de 2 filmes polêmicos nesse, né? Que um é Eu Sou a Lenda, que é E eu vou. um processo viral e tal, e Eu Robô. E tem Será um filme que também que é A Inteligência Artificial, né? Você conhece esse filme? Com Calma. o menino do Sexto Sentido, que dizia eu vejo gente morta. Sim. Aí tem o filme A Inteligência Artificial, que foi de 2004. Por aí, 2001, isso. Por aí. E aí, velho? Mas Que é a mesma naquela época coisa. já tinha. Tu também não conhece esse filme? Não. Não, isso Mas eu falei que Black nessa época, Mirror, nossa, gente. Black Mirror. Não, sim. Não, Black Mirror. Calma aí, né? Black Mirror é agora. Nunca assistiu Black Mirror? nunca assisti. Black Mirror tá trabalhando sobre, exato, pronto, essa temporada agora 7 é só sobre essa questão do... Tanto é que na temporada 6 teve um episódio que, assim, eu não assisto muito não, mas minha esposa ela fica me obrigando a assistir, que ela diz, venha material de aula. Porque eles têm uma temática, assim, bem modernizada, né? Sim. E aí, não tava rolando aquela discussão sobre o uso da inteligência artificial pra dublar voz, e aí os dubladores se lascar, ou então Sim. dublar voz de gente morta. Que, por exemplo, teve aquele comercial, que não teve comercial da Volkswagen, que era Foi uma de Maria Kombi, Rita, que era né? Maria Rita, e botava Elis Regina. Aí a galera começou a bater em cima, porque assim, e quem não sabe que Elis Regina morreu? Ou então é alguém que tem um sentimento muito forte por Elis Regina, vai escutar e como é que vai trabalhar essa emoção Gatilho. dela? Né? Toda essa situação, assim. A família dela.
Ele começou a também colocou a voz do Ayrton Senna pra fazer. Isso, não, isso aí a galera agora. É porque se tornou venda. Agora você compra o direito do morto. A família vê que loucura, Teve velho. artistas também que agora em vida já fizeram. Foram proibindo Proibindo. de usar a voz deles. Boa, boa. Boa, que aí foi na Hollywood, né? É. Teve uma paralisação e tudo. Aí Black Mirror teve um episódio que era sobre isso, pô. Era uma mulher que ela. Era como se ela estivesse dentro de um filme, assim. Aí ela. Enfim. Tá louca pra assistir Black Mirror. Não vai não. Vai chegar em casa. Passando. Eu vou ficar calado, vocês podem. Exato. E aí? Isso mesmo. Vocês Uma coisa assim que finalizam, vocês vocês colocam. entraram de série é que Arthur Henrique, eu não sei se foram os meninos aí atrás da produção, eles estavam apresentando um trabalho sobre inteligência artificial, aí eles problematizaram e usaram a inteligência artificial também para fazer o trabalho. Aí nesse desenrolo eles falam sobre um anime que foi todo feito da ilustração por IA. Eu acho que eu sei, ficou bem estranho. E se for o que eu tô pensando, eu achei bem. Pode falar, cara. Pode, cara. Não, quem mais viu foi o Arthur, mas a questão foi essa, que parece que o roteiro, os áudios e a ilustração foi tudo feito por uma inteligência artificial, não foi nada, só uma pessoa colocou lá e fez. Faz aí. Todo o trabalho. Se for o que eu tô pensando, ficou meio bizarro, gente com 3 olhos, quando a pessoa vira assim, tá? E dá um negócio assim. O card de Obrigado. Yasmin ficando enorme. Porque Yasmin faz isso, eu faço o card escutando vocês, mas o card dela é enorme. E o medo é ficar bom, né? Porque ainda tá pra perceber. Mas se ficar bom. Quando ficar bom que não der pra É. perceber, isso aí vai complicar. Porque E isso aí vão é o que a gente consegue fazer de graça. Vão aprimorar. Também pode pensar nisso, que é o que a gente consegue fazer de graça. É muito fácil fazer um vídeo de IA. Imagina quando você tiver mais recursos, que tá evoluindo. A gente sabe que daqui a um ano, tipo, até em coisa de tribunal, tem alguns vídeos que não vão ser considerados evidência por causa da IA. Então é muita. Né, Menos de um mudança ano, muito dá grande. 6 meses. Então, já tá tem difícil, alguns né? casos que já falam, não, esse vídeo aqui tá no suspeito. Ou então alguém que vai se defender alegando que a Eu pessoa. gosto de IA. E aí o cara fez lá o crime e vai Um dizer. advogado fez isso, que teve um caso Isso desse aí que mesmo. apareceu um vídeo dele espancando a namorada dele e ele alegou que era um vídeo falso. Foi. E ele é E agora, advogado. né? Como é que vai provar O sangue caindo assim, não é falso. Como é que faz? Exatamente. Difícil. Era pra gente terminar feliz ou era pra gente terminar triste? Foi pesou. Porque porque- a gente foi Eu acho que baixando era a melhor terminar energia. no chimarrão, hein? Mas a gente não. Chimarrão tem A gosto de gente não mato consome mesmo. coisas quentes na praia. A única coisa que a gente toma. Refrescar. A única coisa quente que a gente toma na praia é caldinho, que eu não sei se vocês. Consome. Minha mãe gosta. É legal. E um café pós-almoço, porque pra gente tanto faz. Vai tirar ele da sala. Né? Toma chimarrão e toma Tipo, tá muito calor. Não, faz tempo que eu não Café. tomo chimarrão, mas eu tomo. Você não vai achar chimarrão aqui. Ah, xixi. Era bom ter um mineiro aqui, né? Pra dizer que o chamate é melhor. Hã? Era bom um mineiro aqui pra dizer que o chamate é melhor. Eu gosto também, Aí mas... fica. Tererê. Ah, não. Tererê O também, caranguejo é né? melhor. Não, Abre o Chico faz aí. Mas enfim. É isso, quem encerra? Posso encerrar? Então eu Ah, queria. desculpa. Antes de encerrar, pede considerações finais Eu pra vou, ela. eu tá? vou, calma. É, só porque tá no ao vivo, né? Aí. Muito obrigado à nossa convidada, Clara. Eu que por ter agradeço. vindo. Eu que agradeço. E a todos os apresentadores, professor. E muito obrigado. Até a próxima, gente.